Olá, gente, boa noite, boa noite. Estamos aqui nós conversando antes de conversar com você que nos acompanha agora. Estamos aqui nós batendo um papo, a Solange contando umas histórias da vida familiar dela, mentira, da vida pessoal, pregressa dela. Falando de cinema. Não, vida pregressa ao vivo não dá, Castilho. Essa parte você não fala nada. Gente, nossa convidada de hoje é a Solange Stex, uma amiga de muito tempo, desde quando a gente era bebê ainda, quase, de muita militância política, militância social, mas de muita militância audiovisual. Esse é a nossa praia em comum que nós temos. E a Solange é professora da Unespar, da Faculdade de Arte do Paraná, né, mais precisamente no curso de cinema, mais diretamente, curso de audiovisual. Ela vai falar um pouco para a gente hoje sobre isso, e uma das especialidades dela é trabalhar com roteiro, né, uma das muitas, né? E, então, nosso papo com ela hoje é sobre roteiro. Roteiro para ficção e roteiro para o audiovisual. Filho, eu estou conversando aqui agora, você espera. Como amendoim, sossega. Então, ela vai falar com a gente sobre esses dois. Sempre quem está começando no audiovisual tem uma dúvida, mas precisa fazer roteiro mesmo? Esse troço chato, né? É muito tempo perdido, eu quero já pegar a câmera, botar no ombro, já sair filmando, depois eu dou um jeito de editar isso. Então, ela vai poder falar com a gente sobre isso. É assim mesmo, né? Precisa de roteiro? Não precisa? Se precisa, que tipo de roteiro? É o nosso papo hoje com a Solange Stex. Nós estamos aqui em 4 perguntadores, né? Temos aí, entra aí, Mariana. Mariana Passos é quem está sendo a mesa de corte, como a gente chama em televisão, né? Que faz a edição. Também conosco o Matheus. Matheus é outro também que vai fazer muita pergunta, e a Vitória também. Então, somos nós 4 que vamos bombardear a Solange hoje com muitas perguntas. Então, eu vou começar já, Solange, contigo, perguntando, precisa de roteiro mesmo para o audiovisual? Ou dá assim, sai, grava, depois senta numa ilha de edição e começa a editar? Como é que é esse assunto? Olha, eu não vou te responder a pergunta, eu vou te devolver a pergunta e você me diz se para alguma coisa que a gente faz, para qualquer coisa, se não precisa de um roteiro, se não precisa de um guia. Se você for sair para ir na padaria, você precisa de um guia. Então, falando desse jeito, assim, meio brincalhão, eu digo o seguinte, o roteiro, ele é um guia, ele é uma ferramenta. Se você sai filmando, existem situações em que, às vezes, você pega alguma coisa de momento e que isso pode ser que se transforme em uma reportagem, num filme, num documentário, até numa ficção. Mas isso é a exceção da exceção, porque você precisa de uma estrutura, você precisa de um planejamento. E o roteiro, ele é nada mais, nada menos do que essa base de estruturação para qualquer produção audiovisual, seja ela documentário, seja ela ficção. Claro, no terreno da ficção, você vai trabalhar com elementos da dramaturgia, para construir toda a tua história e como que ela vai se desenvolver. Mas também em um documentário, num filme experimental, você precisa ter uma referência, um guia, que eu acho que a melhor definição de roteiro é essa. Roteiro é um guia, a palavra em espanhol, inclusive, é muito apropriada, que é guion, para conduzir o processo. Você precisa estar amarrado a esse roteiro o tempo inteiro? Não. Mesmo porque o roteiro, ele passa por diferentes fases. Você tem um roteiro literário, que é um começo de um processo de construção. Você tem roteiros técnicos, você tem roteiro de gravação, você tem vários níveis do roteiro. Mas falando do roteiro, que é uma estrutura inicial, em que você concebe o produto, vamos falar de ficção, que você concebe a história, define os personagens, define o percurso desses personagens e, no caso da ficção, e eu diria, inclusive, no caso do documentário, você precisa ter pontos de conflito. O que é pontos de conflito? São pontos que
empurram a história para frente, que fazem com que a história avance. Tem um filme muito, muito simples do Abbas Kiarostami, é um dos primeiros curtas que ele fez, que se chama Pão e Beco. É um menino que precisa chegar em casa com um pão embaixo do braço. Só isso. E ele caminha por um beco, e no meio do beco tem um cachorro. E o cachorro, esse filme é excelente quando se discute o que é um conflito. E o cachorro que late para ele, e que não deixa ele continuar, porque ele é uma criancinha e tem medo, está ali como o ponto de conflito da continuidade da história. O que vai acontecer com aquele menino? Ele vai voltar para trás? Ele vai chegar em casa? Porque quando você faz estrutura uma história, você precisa saber para onde ela vai. Você precisa saber o final dela. No caso desse exemplo que eu estou dando, é uma criança com um pão para chegar em casa. Então, se ele simplesmente pega o pão e chega em casa, você não tem a história, você não tem o filme, porque você não tem os pontos de conflito. É isso que faz a construção da dramaturgia. E se você está fazendo um documentário, você precisa de uma outra maneira de você ter um roteiro, mas você precisa ter pesquisa, como você também deve ter na ficção, você aprofunda essa pesquisa e define os fios condutores daquela história. E também você define pontos de conflito. Você se a gente for trabalhar numa estrutura clássica de construção de roteiro, você não consegue aplicar isso exatamente no roteiro de ficção, em que você tem um ponto de conflito, um primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, que é mais ou menos os autores mais clássicos falam disso. Mas você precisa ter uma referência, um guia que não te afaste daquela linha que você quer, da onde você quer chegar. E que seria que desperta o interesse inicial que segura a pessoa até o final, né? Que queira manter a pessoa, né? Eu uma vez fiz um curso de roteiro e o cara dizia assim: pense numa piada. Né? A piada é a estrutura de um roteiro. Né? A primeira pergunta ou provocação que o cara faz, né? E depois ele segura 1 minuto, 2 minutos. Se o cara é bom é um bom contador de piada, ele segura muitos minutos, você fica até o final para esperar o desfecho da história, né? E eu nunca esqueci essa estrutura, esse arco narrativo que ele falou: pense na piada e construa a sua história como se fosse uma piada, dizia ele. Claro, era uma imagem que ele criava ali, né? É isso? É mais ou menos isso? Exatamente, eu acho que isso é uma figura muito interessante e que tem a ver também com o que você constrói uma curva dramática, como você vai colocando elementos para que essa história se movimente. O Joseph Campbell, que escreveu a Jornada do Herói, que não é um livro de cinema, é um livro de uma discussão de mitologias e tal. Esse livro é base para 9 entre 10 roteiristas de Hollywood, associado a um outro livro que eu indico muito, que se chama A Jornada do Herói. Depois eu vou ver aqui o nome certinho, de um autor que se chama Christoph Vogel, onde ele pega a estrutura do Campbell, que é um clássico do estudo da mitologia, e aplica na construção de um filme de ficção. Então, ele tem 12 fases. Então, ele defende que um filme de ficção é basicamente a história de um herói que vai atingir um objetivo. Só que nesse caminho, ele vai encontrando pontos que são pontos de virada, que são pontos de conflito, vai encontrando aliados, vai encontrando inimigos. Ele trabalha mais ou menos dessa maneira que eu estou falando, para mostrar que você precisa, como a história da piada, você precisa ter elementos que prendam a atenção, porque você pode contar uma piada para ser maravilhosa e um mau contador de piada não consegue prender a atenção. Então, a mesma coisa vale para o roteiro. Se você tem um bom roteiro e tem
um mau diretor, um mau ator, uma equipe ruim, você tem todas as condições negativas, mas você tem um bom roteiro, você pode ser que o resultado seja minimamente aceitável, porque parte de uma estrutura boa. Agora, se você tem um péssimo roteiro, um mau roteiro, aí não tem bom diretor, não tem bons atores, isso especialmente o cinema comercial mostra isso muito para a gente, né? Uhum. Matheus, você que manda a pergunta agora, Matheus? Você tinha comentado sobre a pesquisa, né, que precisa fazer para escrever um roteiro, e no documentário tem que ter uma pesquisa muito extensa, né, uma pesquisa prévia antes. E eu queria saber se na ficção também tem uma pesquisa muito extensa, assim, tem que pesquisar bastante. Olha, eu acho, sim, que tanto no documentário quanto na ficção, quanto mais você aprofunda a pesquisa, mais elementos você vai ter. Porque, por exemplo, se você vai fazer um documentário que parte de um personagem. Por exemplo, vou usar o exemplo disso que a gente estava falando antes, do filme Proibido Nascer no Paraíso, que se trata de grávidas que não podem ter o filho em Fernando de Noronha, questões que aqui na nossa conversa não vem ao caso. Mas a Joana pesquisou, acho que 1 ano, 2, porque ela precisava estruturar a história, precisava conhecer essa realidade, por que a pessoa não pode, por que as mulheres não podiam ter um filho lá, quais eram as melhores personagens, como que ela ia trabalhar com esses personagens, como que esses personagens se conectavam entre elas, tinha um fio condutor entre elas, para construir uma história que chamasse atenção, que prendesse. E eu estou falando de um documentário. Tá? Proibido Nascer é um documentário. Só que hoje, quando você olha para a maioria dos filmes, a questão da pesquisa está presente, ela tem que estar presente em qualquer tipo de filme, para que você aprofunde o tema que você quer tratar e saiba tirar dali aquilo que te interessa para a tua história. Tem um exemplo que talvez a gente possa ver um fragmento aqui, mas se não, eu já dou a dica aqui. Se vocês entrarem no canal oficial do Evaldo Mucarzel, que se chama Evaldo Mucarzel Oficial, que é o canal do YouTube dele, toda a obra dele está lá. Ele é um dos grandes documentaristas brasileiros da atualidade. Ele tem um filme que se chama Encontro das Águas, que é um experimento. Não dá para dizer que é um documentário, é um trabalho experimental que tem o viés do documentário. E ele trabalha, e o que ele faz? Ele trabalha com paisagem sonora. Isso é, inclusive, um assunto para o Ulisses Galeto genial, assim, porque quem faz a música do filme é o Trachtenberg, o livro Trachtenberg. Então, ele vai estudar o som da floresta, do lugar onde ele filma. Ele faz uma série aí ele faz um tipo de pesquisa para definir que tipo de material ele vai usar para que depois isso seja composto, a imagem associada a uma música instrumental e que componha um vídeo experimental que se chama Encontro das Águas. Então, a pesquisa está aí também, no experimento. A pesquisa na ficção, por exemplo, você vai construir uma história de ficção, você precisa de personagens. Esses personagens, eles devem ser personagens muito reais para o espectador. É só a gente assistir. Tem filmes em que a gente se encanta com um personagem, odeia o outro. Isso é muito comum em série, em novela, sabe? Quem é muito aficionado em série e novela, você que está numa conversa, você fala do personagem como se ele fosse seu vizinho. Porque o fulano, porque esse personagem ele foi construído de uma maneira em que ele seja real, que ele seja verídico. Para isso, você tem que ter feito uma pesquisa muito grande sobre em que meio ele vive, o meio da história que você está criando, que meio é aquele, qual é a personalidade dele, que tipo de roupa ele usa. São todos elementos que partem da pesquisa.
Eu acho que principalmente roteiros antigos, né? Tipo, que se passam em 1970, Assim, 50. A se gente tem você que. tiver, é, se você estiver trabalhando com filme histórico, filme de época, não precisa nem ser muito longe, tá? Se você a linguagem, por exemplo, ela muda muito rápido, assim, as palavras e tal. Se você está fazendo um filme que se refere a, sei lá, que a história passa 5 anos atrás, pode ser que gírias, expressões do cotidiano tenham mudado. Você vai ter que pesquisar isso também, porque se você erra nisso na construção, você desmonta a qualidade daquela história. É muito complexo, é fascinante, porque você mergulha naquele universo, você está criando um universo. Então, quando você vê assim, filmes bem do sistema de produção comercial, do entretenimento, como aquele chama Senhor dos Anéis. Quando eu via o Senhor dos Anéis, o primeiro, eu achei muito chato. Vou confessar, eu sei que está gravando, eu sei que estamos ao vivo e tudo, mas eu achei Ixi, muito vai dar chato. ruim isso aí. Não, calma, não completei. Só que aí eu ganhei o DVD do segundo. Eu não lembro agora os nomes dos 3 filmes, mas o Segundo é segundo. As Duas Torres, eu acho. Exato. E é muito rico a parte de extras. Eu me apaixonei loucamente pelos filmes. Continuo achando eles, aquela palavra que eu disse antes, que é melhor não repetir, tá? Mas, assim, o trabalho de construção, o trabalho de pesquisa, o trabalho não só da construção da história, para que ela seja uma história que faça sentido, mas a questão das roupas, a questão da língua, a questão do cenário, de como usa a luz, de tudo. Inclusive, se vocês fizerem aqui nesses bate-papos, trouxerem gente da luz, gente do figurino, das diferentes áreas que compõem a produção audiovisual, você vê que cada um tem um fascínio pelo seu trabalho, porque ele vai construir um conjunto, assim, né? E quem começa essa articulação, desculpe, quem começa a articulação é o roteirista. Sabe que eu lembrei, falando da questão dessa pesquisa para definir o personagem, quando eu fazia mestrado na USP, teve uma grande palestra em São Paulo do Dias Gomes. Tinha uma pergunta para ele que ele disse: como é que é escrever uma novela, naquela época estava no ar, era logo depois que Roque Santeiro saiu do ar, né, tinha acabado, ele falou o seguinte: como é que é escrever uma novela, todos os dias escrever um capítulo desse, para mãe que dá? Ele falou: olha, na verdade é o seguinte, meu maior trabalho é criar uma boa história e criar bons personagens. Assim, eu trabalho muito, pesquiso muito para definir qual o perfil psicológico desse personagem. E essa é a minha maior pesquisa. Então, depois que eu pesquiso isso, eu coloco eles dentro da história e eles vão me dando o texto. Achei muito legal aquilo, né? Porque ele disse, se eu coloco 2 personagens juntos, tem um perfil psicológico tal, eles vão me dar o texto, eles vão, vai rolar o conflito, vai rolar o amor, vai rolar o que rolar, ele dizia. Achei legal isso, ele falou assim, se eu não crio um bom personagem, eu vou ter que perder muito mais tempo criando texto para eles falarem, e que não vai convencer ninguém. Eu nunca esqueci essa fala dele, que é isso que você falava sobre ter personagens muito bem definidos, muito caracterizados, né? Pronto, o texto, é claro que ele era também uma imagem que ele usava, mas acho bem a propósito disso que você falava agora. E tem o fascínio de você escrever um roteiro é você escolher as coisas, os pequenos detalhes que você compartilha com o espectador ou que você esconde do espectador e que ele vai descobrir num outro momento. Esses tempos eu estava assistindo uma série que se passa no país de Gales, em que o personagem principal, série Netflix, o personagem principal sai da Inglaterra, vai para o país de Gales, por questões que a gente vai descobrindo aos poucos, que é muito interessante como descobre, e ele está totalmente deslocado na paisagem, porque nesse caso dessa série, a paisagem é quase um personagem, aquela coisa inóspita e tudo, o cara mora na beira do precipício, num trailer e tal. E tem momentos dos diálogos em que eles falam
uma língua que o cara não entende. Eles falam a língua do país de Gales e não tem legenda. Não tem legenda para nós, espectadores, porque não é para a gente entender também. Então, claro, quem é de Gales sabe o que eles estão falando, mas daí está dentro inclusive está dentro daquele contexto daquela história. Então, são pequenas informações assim, que você vai construindo, vai compartilhando. Esse exercício de compartilhamento é como uma novela. Quer dizer, a novela termina, você precisa ter um gancho. A série, você precisa ter alguma coisa que te projete para o próximo episódio. E o filme, para a próxima sequência. Legal. Vitória Veidan, sua pergunta agora? A minha pergunta é sobre um filme que se chama Um Lugar Silencioso. Eu queria saber qual que seria o papel do roteirista num filme que não tem roteiro, porque basicamente eles não podem falar. Então, qual que seria o papel do roteirista em um filme como esse? Olha, para construir uma história, você precisa de algum tipo de guia. Esse guia é o roteiro, tá? Eu não sei exatamente, não conheço o filme ao que você se refere, mas eu vou usar um outro exemplo de um filme que se chama O Grande Silêncio, que é um documentário, que é um filme que tem 3 horas, que se passa dentro de um mosteiro e não tem nenhuma palavra, tá? E o cara, você assiste o filme e você vê, tem momentos em que ele entrevista, entre aspas, são monges no mosteiro lá que vivem em silêncio lá na Alemanha com a Suíça, se não me engano. E aí ele coloca ele coloca a pessoa na tela e fica com a câmera ali. E você tem a sensação de que ele diz alguma coisa, pela expressão, por algum gesto e tal. Então, talvez esse filme que você esteja se referindo seja um filme experimental, não sei. Mas mesmo para ir para um filme experimental, você precisa pesquisar e construir um arcabouço de referências para que ele possa ser colocado na tela. Eu tenho assistido muito o diretor sul-coreano. Eu ultimamente ando com poucas... Eu não tenho mais memória, eu tenho vagas lembranças. Tá? Então, bom do Parasita, né? Não é o do Parasita, é o da Câmara de Claire. Da Câmara de Claire. Enquanto eu vou falando, eu já acho o nome dele aqui. Ele é considerado, ele é um cara bem conhecido agora, ele é considerado o Eric Rohmer do cinema sul-coreano, que é aquele filme em que as coisas, elas estão nas entrelinhas, é o micro-universo, são cenas que aparentemente não tem conexão. Eu acho que pega um pouco o que é Vitória. Vitória, é que eu não enxergo direito aqui, é muito ruim. E além de ter memória, eu sou sem só que você assiste aquele filme, se termina o filme e você descobre que tudo faz sentido ali. Ele está falando do micro, só que para chegar ali, ele construiu aqueles personagens, ele pesquisou sobre esses personagens. E então, assim, um filme aparentemente sem roteiro, não é que ele não tem roteiro, ele tem. O que a gente entende, as pessoas normalmente, quando falam de roteiro, elas pensam em um roteiro clássico, um roteiro escrito dentro da cartilha do Sid Field, da cartilha do Maqui, de outros estudiosos de roteiro, do Doc Comparato, no caso brasileiro, do Milton Canito. São estruturas de roteiro. Mas, assim, quando eu falo roteiro no sentido bem mais amplo. Você não precisa usar o Celtics, por exemplo, que é um programa livre de formatação de roteiro, para escrever um roteiro. Você precisa ter uma ideia, partir de uma ideia, aquela ideia, até onde você vai levar aquela ideia, como que você vai estruturar essa ideia, vai construir essa ideia, e se é de ficção, quais são os personagens que vão contar uma história que parte de uma ideia que você teve. E aí isso tudo você precisa saber o lugar, você precisa saber o tempo,
você tem que trabalhar com a temporalidade, tem que trabalhar com tudo isso é de uma construção de um roteiro, a construção de um guia de trabalho. É isso. Você pode ir? Mariana Passos, uma pergunta sua agora? Obrigada. Mariana? Aí, oi. A pergunta que eu tenho é qual que é o processo para fazer esse roteiro? O que tem entre a ideia e o roteiro pronto? Tipo, e o que você coloca no roteiro? Tipo, eu não tenho nem ideia. Você coloca ângulo de câmera no roteiro? O que tem nesse roteiro além das falas? Bom, primeiro é o seguinte, não achei. É Hong Soo, não sei o que é o nome do diretor coreano. Primeiro é o seguinte, existem vários níveis de roteiro, vários tipos de roteiro. Tá? Você começa com o que se chama de um roteiro literário, que é onde você coloca a história, onde você coloca os elementos da pesquisa. Se você está fazendo um documentário, você faz um argumento, você escreve sobre aquele assunto, que é dali que você vai tirar a construção. Tá? Um roteiro literário, que é a primeira fase, ele vai te dar a estrutura da história, ele vai te dar o tempo, o espaço, o desenrolar dessa história, ele vai te dar os diálogos, o que os personagens falam, a estrutura toda. Agora, quem vai definir qual é o movimento de câmera, qual é o enquadramento, qual é a iluminação, isso não é o roteirista. O roteiro, ele na realidade, são as diferentes áreas que compõem a construção de um processo audiovisual. O roteiro, ele é uma ferramenta de trabalho. Então, o diretor, com essa ferramenta de trabalho, vai ter uma visão do conjunto. O diretor de fotografia vai ter a visão da fotografia, de como que isso vai ser trabalhado, sempre em parceria com o diretor. A pessoa da direção de arte vai tirar do roteiro informações que construam a direção de arte a partir da intenção daquele roteiro, que também é a intenção do produtor, porque você tem um processo muito longo de construção, e cada elemento do processo de produção vai tirar do roteiro uma pequena parte para construir a sua parte, que no final forma um conjunto. Eu estou falando aqui da impressão que isso só vale para uma grande produção. Não. Se vocês olharem, por exemplo, produção... no YouTube tem um canal que tem as produções dos alunos do curso de cinema da FAP. Então, tem uma disciplina que eles fazem um exercício que é de filme haikai. Então, tem de 1 minuto, 2 minutos. Então, você fazer um filme, tem um lá que é de um haikai do Paulo Leminski. Tudo dorme menos noite, tudo dorme menos o seu nome. É mais ou menos isso, porque o haikai tem 3, eu devo ter matado uma das partes. Para que ele fizesse esse filme, esse exercício, esse filme, com 3 versos, um haikai, ele fez uma super pesquisa de locação, aonde vai ser feito, como vai ser feito, como que eu vou passar uma ideia abstrata, que é uma ideia de um haikai, que cada um interpreta de um jeito, como que eu vou passar isso para a imagem? Porque o roteirista não é um escritor. O roteirista tem que saber escrever, como o jornalista tem que saber escrever, mas num outro ofício, não no ofício do escritor. Então, o roteirista não é um escritor. Um escritor que também faz roteiro é Gabriel Garcia Marques, por exemplo, que tem 2 livros maravilhosos, um que se chama Como Contar um Conto e o outro Me Alugo para Sonhar, que são oficinas de roteiro que ele dava na Escola de Cinema de San Antônio de los Baños, em Cuba, em que ele começa a fazer uma espécie de uma discussão com o grupo
sobre construção de histórias, construção, no caso de um deles, ele é construção de uma série. Então, ele é um escritor, mas o roteirista é uma pessoa que sabe escrever e que escreve visando o desaparecimento da sua obra. Você não vê o roteiro na obra pronta. Quando você vê um roteiro publicado, e nas referências que eu vou deixar para vocês, tem ali um link, tem uma série de livros de roteiro, basicamente a última versão do roteiro é o que já está consolidado para ir para a tela, não é o processo. Porque às vezes você tem 10 tratamentos de roteiro numa produção de longa-metragem, mas numa produção de curta, você tem pelo menos uns 4, 5, 6, às vezes mais, tratamentos de roteiro, você vai aperfeiçoando. E o que deve ter, assim, para ser bem concreta na resposta? Você tem que ter clareza no que você vai, como que ele vai ser usado no processo. Então, se você descreve uma cena, aí você tem algumas regrinhas, tem alguns manuais que são muito úteis. Você tem interior dia, personagem fulano tem quantos anos? Isso tudo tem outras fases, está nos documentos que compõem o roteiro, está dentro desse conjunto. Mas você precisa saber tudo isso. Entendeu? Matheus? Dá para ver a importância de um roteirista, como aconteceu em 2008, teve a greve dos roteiristas de Hollywood, e os filmes que saíram nessa época foram, todos ruins, basicamente, porque não tinha um roteiro bom, e os bons roteiristas estavam em greve, né? E aí dá para ver como que é importante, porque sem o roteiro não tem a história boa, e se a história não for boa, o filme não é bom. Exatamente. E isso você nota quando você vê um filme. Você pode não ser da área de comunicação, você pode não ser da área de cinema, você pode ser uma pessoa que gosta de um cinema, uma pessoa que está numa área exata, digamos, sei lá, que não tem esse contato cotidiano com as artes e tal, não necessariamente. E você percebe, você pode não saber explicar por quê. Então, você percebe se o roteiro é bom, se o roteiro é ruim. Tá? Então, como você vive aquela história. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, mas esse filme era chato. Por que esse filme é chato? Porque falta alguma coisa nele. Ou então você entra, por exemplo, você entra assistir um filme, Parasita. Parasita é um exemplo. Independente de Parasita ser o filme, tá? Se ele não tivesse toda a visibilidade que ele teve, ele é um filme excelente. Tá? Ele tem uma conexão, as coisas, tudo faz sentido ali, tem coisas absurdas naquele filme. Mas tudo faz sentido porque ele tem uma ideia, e tudo parte da ideia. Tá? O ponto de partida do roteiro é a ideia. E não existe ideia boa ou existe ideia ruim. Existe ideia que você vai trabalhar melhor ou que você não vai conseguir avançar na construção dela para transformar numa história. Ou um clássico do entretenimento, sei lá, um filme que tem, sei lá, 60, 70 anos, O Mágico de Oz. É uma história de uma menina em conflito. Ele não é só a história de uma adolescente que vai para Oz, mas é o conflito da adolescência que está ali. Toda aquela transformação que ela está passando, que está projetada dentro do filme, que é um filme meio infantil, mas que não é um filme só infantil, que permite diferentes leituras. Então, essas diferentes leituras, elas saem dessa concepção inicial que é do roteiro. Do que eu quero falar? Do que Parasita quer falar? Sabe? A discussão de Parasita é uma discussão de uma sociedade desestruturada, de uma coisa que se desmancha. Tá? E tudo isso a partir de uma referência, que é esse manual que se chama roteiro, que foi feito a partir de pesquisa, de uma construção, e que resulta num filme fantástico como aquele. Que ganhou o Oscar de melhor roteiro, né, inclusive. Roteiro original. Ô, Solange, num curso que você
deu para a gente, uma vez que te convidei ali na Federal, aqui na Federal, você usava muito o trabalho da grande cineasta, conhecida, infelizmente, como cineasta do Hitler, né? E foi uma pena que ela tem uma obra tão densa, tão bonita, né? Mas legal que você falava sobre esse definir qual é o conceito que eu quero, né, daquilo que eu vou fazer. Aí você mostrava aquele filme do Triunfo, né? Que é aí você mostrava, quer dizer, tudo aquilo foi pensado, foi estudado antes, quer dizer, ela não conseguiu gravar aquilo, não. Ela gravou depois de definir qual era, o que ela queria com aquilo tudo que ela ia fazer, né? Então, por isso, as tomadas são daquele jeito e não de outra forma, né? Então, queria que você retomasse um pouco essa fala sua, que achei bem legal. Faz tempo, mas isso está na sua memória, eu sei. Não, eu admiro muito. Eu tenho sentimentos divididos com relação a Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl precisa ser conhecida. Ela tem dois aspectos, assim, um que eu abomino, que era o vínculo com o nazismo, e o outro da grande artista. Inclusive, se dá para olhar para a obra dela, especialmente o Triunfo da Vontade, porque ele atravessa a própria publicidade, assim, a maneira como isso é construído, porque ela tem o Triunfo é para mostrar que Hitler era o máximo, sabe? Então ela grava, é um documentário. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um registro de um encontro dos nazistas. É isso o Triunfo da Vontade. 1930, Faxina, me ajude, que você faz eu puxar a memória. Acho que é 36, 38, uma coisa assim. 36, porque 36, por aí. Ela usa 45 câmeras. Sim. Naquela época. Estamos falando em produção em película. Não estamos falando em um monte de câmera de vídeo. Estamos falando em película. Tá? E ela constrói uma ode ao mal. O filme abre com um avião que sobrevoa Nuremberg, a cidade de Nuremberg, e que vai descendo. Isso se refere a Mozart. Isso se refere a lendas da Alemanha. É um deus descendo do céu. Depois ela filma o Hitler andando e mostrando do ponto de vista das criancinhas, num contraplongé, num tipo de enquadramento em que as criancinhas estão olhando assim, uau, quem é esse cara? Tudo isso para dar a grandiosidade do mal. Tá? Então, isso tudo é construído. Quando eu falo que ele é uma ferramenta para cada parte ali do processo, é porque cada um tem que estar focado num eixo central. Tá? Então, no caso da Leni Riefenstahl, o Triunfo da Vontade tem esse objetivo. E se vocês assistirem um documentário que deve ter ainda no YouTube, que é feito pela TV alemã, que tem 3 horas, que se chama Deus Imperfeita, tem uma entrevista que dá arrepio. Ela já tinha 90 anos quando foi feito esse filme. Dá arrepio, assim, que ela diz que ela demorou, não lembro, assim, meses fazendo a montagem, selecionando as imagens, porque isso também é outra coisa do processo muito importante, que para ela montar o discurso do Hitler, escolher os elementos do discurso da montagem para que aquilo tocasse as pessoas, do ponto de vista dela, era quase como ela fazer um filme de natureza, porque ela é muito conhecida também por filmes na África, filmagens submarinas e tal, brilhantemente editados. Agora, isso tudo, assim, para a nossa conversa, ele parte de um ponto que é o objetivo, que é essa criança fofa ali. Esse é o Vicente, ele não aguenta, quer vir aqui ver o que eu estou fazendo. Pode falar também. E é isso, é o centro, quer dizer, o filme do Almodóvar. Por que tem aquelas cores? Porque da onde que sai aquela ideia? Só da hora de definir a fotografia, de definir o figurino, de definir a direção de arte? Não.
é da concepção. A concepção veio do roteiro. Uhum. É bem... Vitória, legal. Vitória tem uma pergunta, Vitória. Eu tenho uma pergunta, assim, como que seria o roteirista quando ele pega um clássico, como eu tinha dito antes, tipo O Hobbit ou O Senhor dos Anéis, que são clássicos, que são um livro, e trazer para um filme? Porque tem tantos detalhes no livro, e como transmitir esses detalhes para um filme, com um roteiro? Porque já tá um roteiro pronto, assim, eu acho, assim, no livro, e tentar pegar esse roteiro e fazer um filme, sem perder a riqueza dele. E em cima dessa pergunta, falar sobre a liberdade que você tem para você alterar a história do livro, ou você, tipo, não tem essa liberdade? Ou para alterar personagem, para criar, ou até, tipo, né, não colocar um personagem no filme? Depende. A resposta mais certa para essas perguntas é depende. Mas eu vou explicar. Por exemplo, primeiro, um livro é um livro, um filme é um filme. São suportes diferentes, são histórias diferentes. Então, você pode até considerar o livro como se fosse o argumento do filme, quer dizer, a base da tua história está ali. Tá? Ou você vai fazer a história de um roteiro a partir de uma personalidade. Um exemplo de um filme que é novo, que é o Sérgio, que é sobre o embaixador brasileiro que foi assassinado em Bagdá, num atentado. O Wagner Moura é produtor de um filme sobre ele. A história do cara é fantástica. O filme nem tanto. Tá? Mas tem uma coisa no filme que eu acho que ajuda a responder um pouco essa pergunta, é que tem um personagem que é uma espécie de um assessor do Sérgio, o embaixador, que está o tempo inteiro com ele, que tem um papel muito importante na história. E é baseado em fatos reais. Ele viveu no Timor-Leste, ele participou da reconstrução do Timor-Leste, depois ele foi para o Bagdá, tem uma equipe, tem a mulher que ele conheceu lá, que vive com ele, tem uma série de elementos, e tem esse cara. Esse cara não existiu. Esse cara é o conjunto de assessores, de pessoas próximas ao embaixador, Sérgio Vieira de Mello, se não me engano, que foi condensado em um personagem. Tá? Foi condensado em um personagem para dar aquela significação naquela história. Estou falando daí não de uma adaptação literária, que foi a pergunta. Mas na adaptação literária, às vezes você faz isso. Tem o Amor em Tempos de Cólera, que é um filme horrível, horroroso, mas que vale a pena ver para a gente. Se vocês lerem o livro Garcia Marques, Amor em Tempos de Cólera, a probabilidade de vocês se apaixonarem pelo livro, de se sentarem e não quererem sair assim de dentro de casa, a gente não sai mais, mas, bom, enfim, para ler aquele livro, e daí você assiste aquele filme e fala, gente, o que é isso? É um processo de transformação, depende de quem escreveu, depende do que vai tirar dali, depende de até onde vai fazer a história seguir. Agora, se você pode usar elementos ou não usar, qual é o teu grau de adaptação, qual é o teu grau de transformação daquela história, aí vai depender, a palavra depende de estar o tempo inteiro aí, do tipo de contrato que você tem com relação aos direitos do livro. Tá? Tem autores, por isso, que você está trabalhando com autor vivo, que se incomodam com isso, colocam regras, tem outros que não querem participar do processo, tem outros que não querem, tem as pessoas, os espectadores como nós, que gostamos do livro, e daí a gente vai odiar o filme, ou a gente adora o filme, e depois vai olhar o livro e falar, mas não era tudo isso. Tem todas essas possibilidades. Tem, por exemplo, um filme que eu gosto muito, é o Abril Despedaçado, que ele é baseado ele se passa no Nordeste brasileiro, em 1910, que é uma história de briga de família, e a história original se passa na Albânia, em 1930. É outra realidade, só que é de dívida de sangue a história. O que se mantém ali é a história da dívida de sangue, da briga de família.
ele reconstrói, reestrutura, ressignifica tudo isso. Então, não tem assim, uma resposta fechada, pontual para isso, mas depende, no caso do como é que você, qual é a liberdade que você tem, depende da negociação que você tem com os direitos. Você não pode adaptar um conto, uma obra literária, sem autorização do autor, da legislação. Mariana, você tem uma pergunta de alguém que fez para você aí, né? Comentaram que fizeram essa pergunta aqui. Não sei se está dentro do tema, mas queria que a Solange falasse um pouco sobre a banalização da produção dessa arte. Não existe essa coisa de câmera na mão e ideia na cabeça. É algo que precisa ser pensado com cuidado para se poder contar uma história. A Cida disse. Cida Bacaicu, a grande amiga jornalista, né? Ótimo. Obrigado, Cida, pela participação. Eu acho que é muito bom essa questão, a maneira como ela levanta essa questão, porque isso é muito frequente com a produção digital. Porque uma coisa é quando você filmava em película, você precisava ter uma estrutura, e aí o custo de produção era muito maior, o custo de revelação, o custo de editor era muito maior, então você tinha que ter um planejamento muito mais restrito. Com o digital, em todos os níveis, no nível profissional, do cinema profissional, e no nível do cinema experimental, do cinema estudantil, amador, você acha que você tem uma câmera ou um celular tem muitos celulares de capacidade espetacular. A Samsung, para lançar o A20, eu acho, um desses últimos agora, eles fizeram filmagem espacial para mostrar como as câmeras eram boas. Então, você tem uma qualidade de técnica e você tem um tempo infinito, mais ou menos. Depois, para você separar o material, isso é muito complicado. Você pode filmar quando você quiser. Assim. E daí, se você filma quanto você quer, sem saber o que você está fazendo, você perde a essência da coisa, que é o conceito. Então, a definição do que é uma história, de que conceito, qual é a discussão que você quer, porque a obra de arte, seja ela audiovisual, qualquer outra, ela parte de um conceito. Você constrói uma obra de arte para dizer alguma coisa, para mostrar alguma coisa que você pensa do mundo, alguma coisa que você é contra, para levar as pessoas a refletirem sobre algo. Ela é feita a partir de alguma necessidade vital do artista de mostrar, de experimentar, enfim. E isso é o que eu chamo de um conceito. Você sair filmando, apontando a câmera para qualquer lado, depois você pensar que conceito é esse, não sei. Eu acho muito complicado. Tem um momento na história do cinema brasileiro, há uns 10 anos atrás, filmes de coletivos, que é um movimento importante, mas tem um filme, por exemplo, que se chama Pacific, o filme de Pacific, que é um grupo de realizadores que eles entregam câmeras para um pessoal num cruzeiro, para o Fernando de Noronha, num navio lá, para as pessoas filmarem o que elas quiserem. E daí eles pegam esse material e tentam fazer um discurso sobre a classe média e seus desejos. Para alguns talvez funcione, tem gente que acha que esse filme é fantástico. Assim, do ponto de vista da discussão que faz, da construção depois, pode até ser interessante. Agora, simplesmente pegar uma câmera e filmar qualquer coisa e depois, a partir daquelas imagens, construir um discurso, é um jeito de fazer, mas eu particularmente acho que não é... você não chega muito longe com isso. Não é que seja errado, bom ou ruim. É uma maneira... Eu acho que, no caso do audiovisual, você trabalha muito com a questão do conceito. Um roteiro é construir uma história a partir de uma ideia que você teve, que tem que ser alguma coisa.
Com interesse, né? Com interesse em e chegue a algum lugar, né? O Sandy, queria que você falasse um pouquinho, estamos aí, temos mais 10 minutos de bate-papo, um pouco, porque até assim, ao fazer o roteiro, no caso da ficção, aí é mais fácil do pessoal aceitar. Agora, sim, o problema é quando você fala assim, e documentário? Não, eu vou lá, gravo tudo, depois eu fecho o roteiro, né? Aí o cara vem com 40 horas gravado, né? Imagina o que vai fazer. Então, assim, como pensar um roteiro? Como podemos imaginar o roteiro, no caso do documentário? Como ele pode ser estruturado, imaginado, colocado no papel e assim por diante? Olha, da mesma forma como na ficção, no documentário, você precisa mergulhar naquele assunto. Você precisa viver aquele assunto. Você precisa saber tanto daquilo que tudo vai aparentemente ser fácil na hora de gravar e na hora de editar. Vou voltar para a Joana Nin. Uhum. Ela fez um documento, ela é jornalista, estou voltando para ela porque está nesse nosso contexto aqui. Ela fez um curta, o primeiro filme dela fez um curta, um curta chamado Visita Íntima. Uhum. Ela trabalhava num canal de televisão e cobria rebeliões na penitenciária, aqui. E ela via as mulheres na fila para entrar para visitar os maridos, os namorados, os noivos, etc, etc, etc. Ela começou a pesquisar isso, começou a conversar com as mulheres, começou a fazer, ver, não sei o quê, e descobriu uma história ali. Ela levou, o filme demorou acho que 6 anos para ser feito. Entre a pesquisa, entre a escolha de personagem, eu acompanhei muito esse processo. E aí ela parte de uma referência. Os homens presos escreviam cartas lindas, apaixonadas. Eu já estava quase procurando um marido no presídio, depois que eu vi aquelas cartas. Principalmente porque a gente sempre ia sabendo onde eles estavam, né? A gente brincava muito com isso, porque eles escreviam cartas lindas. E ela partiu da carta para contar a história. Era um documentário sobre mulheres que namoravam ou eram casadas com presos, a partir da perspectiva do amor. Então, no filme não tem por que o cara está preso, quantos anos, o que ele fez, porque isso não interessa para aquela proposta, para aquele conceito. Ela parte da história da carta. Depois ela fez um longa-metragem que se chama Cativas. O Visita Íntima foi vendido para 20 países, tem milhões de prêmios, é um filme super bem conceituado. Cativas também é um filme que fez bastante sucesso, que ela é um longa em que ela acompanha algumas personagens. Aí já não tem a história das cartas, mas tem os personagens, sua relação com seus companheiros, tem um casamento dentro da prisão, e ela continua na história do amor, do relacionamento interpessoal. Tá? Mas de um tema que poderia ser sobre criminalidade, poderia ser sobre a vida dessas mulheres fora de lá, poderia ser sobre qualquer coisa. Mas ela construiu uma história, construiu um roteiro para essa história a partir da perspectiva do conceito. Então quando você vai fazer um documentário, eu acho que o documentário é até mais complicado do que a ficção nessa definição. O que eu quero mostrar? Porque está mais aberto, então você vai caminhando por muitos lados e o perigo de se perder é muito grande. Então, como que eu consigo manter essa linha é a partir da minha segurança, do conhecimento do tema e da definição do que eu quero fazer. Tá? Por exemplo, você vai fazer sobre... então agora a gente vai fazer uma série sobre Covid-19. Ok. Sobre o quê? Sobre a nova forma de comunicação, de discussões dentro dos cursos de comunicação da UFPR, sobre como que uma professora está trabalhando em casa há 3 meses, como que as crianças se relacionam com o ensino
ensino à distância agora. Quer dizer, assim, num exemplo pequeno, a gente tem uma diversidade. Então, se vai se fazer sobre qualquer uma dessas coisas que eu falei, você tem que ir fundo no levantamento das informações. Tá? Então, Legal. eu acho que a questão do documentário é essa. A questão do documentário é você ter, tanto quanto na ficção, você ter definido a tua ideia e teu eixo central. E aí, a partir disso, você vai abrindo e vai fazendo a construção. E no caminho, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Mas parte de um planejamento. Não é que te limita a ponto de te oprimir. Não deve ser. Eu tenho assim, uma coisa que eu gostava de falar quando estava bastante mais aula de roteiro, que assim, ele é o que te limita para te sustentar, dá a segurança, não o que te limita para te oprimir, para te sufocar. Você tem esses dois tipos de limite, o que te esmaga e o que te segura. Então, o roteiro é para isso, é para te dar uma segurança de caminhar, e que aí você percebe em algum momento ou outro que você precisa fazer alguma pequena alteração do teu rumo, e você altera, seja na ficção, seja no documentário. Legal. E, Vitória, você tem uma pergunta? Sou eu. Tenho a pergunta como seria a dificuldade de um roteirista no Brasil, porque é muito difícil as pessoas gostarem do cinema brasileiro. Então, eu queria saber como que seria o papel do roteirista para atrair mais pessoas para assistir e etc. Bom, eu estou vendo aqui que eu tenho 3 minutos e esse assunto é assunto para umas 3 horas, tá, Vitória? 3 minutos e tem uma pergunta do telespectador ainda. Eu vou ser ligeiro. Bom, primeiro, a dificuldade não é só do roteirista, a dificuldade é do artista. Como que o artista é percebido, como que ele consegue passar a sua arte, é toda uma discussão muito grande sobre o papel do artista na sociedade. Tá? O roteirista é como um papel técnico dentro de um segmento da arte, também muito difícil. Sobre a relação do cinema brasileiro com o roteiro e tal, você não pode gostar daquilo que você não conhece. Você não pode gostar daquilo que você não tem acesso. Se a gente pegar, num tempo antes da Covid, a programação dos cinemas da cidade, se a gente deixar de fora o Cine Passeio e o Cine, um pouco o Cine Cristal e um pouco o Cine ali Novo Batel, os grandes complexos, eles repetem os filmes, eles passam todos os filmes das grandes estúdios. O cinema brasileiro comemorava que até o ano passado, o ano de 2018, 2019 não tenho número, mas eu acho que não é muito diferente disso, que ocupava 10% do mercado. Que o cinema brasileiro ocupa 10% das salas, 10%. O resto, os 90%, eles são divididos entre 80 e tantos de cinema norte-americano, que está vendendo uma cultura para nós, não está vendendo só entretenimento, está vendendo um modo de vida, e o resto do cinema de outros países. A gente não sabe nada do cinema da América Latina, simplesmente porque a gente não conhece. A gente sabe pouco do cinema brasileiro porque a gente não tem acesso. E quanto mais fechado o mercado para a nossa produção artística, não só o cinema, mas toda ela, mais você tem dificuldade de formação, de aperfeiçoamento dos diversos segmentos na área, né? Aqui falando especificamente no roteiro. Tenho 30 segundos. Bacana. Mariana, você tem pergunta feita no chat, né? Mariana, cadê você? Oi. Fizeram uma pergunta nos comentários? Opa, não. Aqui. Peraí. Que minha internet está muito ruim, peraí. Porque reportagem não é documentário, Era essa, né, Mariana? Google, né? Que... Não, mas tudo bem, mas conseguimos ler aqui. Então, o Hugo Leal... Eu li aqui também, mas, bom,
É um tema para uma outra conversa mais longa, assim, mas rapidamente, eu acho que é a questão do aprofundamento, a Faxina pode me corrigir, me ampliar. Eu acho que são coisas que se parecem, porque elas partem de uma pesquisa, elas partem de uma estruturação do que você quer mostrar, mas em níveis de aprofundamento maior e em níveis maiores de como que você estrutura a construção, porque no documentário hoje você não tem mais um documentário, uma coisa que não conversa com a ficção, que não conversa com o experimental, são linguagens que se mesclam. E na reportagem você até pode ter isso, mas é um pouco mais dentro de uma regra, porque ele está dentro de veículos específicos, que têm suas normas específicas, mais ou menos isso, assim, falando rapidamente, né? E talvez uma coisa, a reportagem está muito presa ao discurso jornalístico, né? Enquanto o documentário ele é livre, quer dizer, é uma narrativa que não tem uma amarra, depende da história, depende de quem conta a história, não tem nenhum compromisso que é tolo do jornalismo com a verdade, né? Porque a verdade não é única, ela é plural, né? No documentário, parte da ideia de que a verdade é plural. A reportagem, equivocadamente, se consagrou como sendo a síntese da verdade, que não existe, né? Então, acho que, no fundo, a reportagem deveria se embebedar um pouco mais do documentário para dar conta de ser mais jornalístico, inclusive. E você ainda tem alguns bom, minhas referências... Ótimos jornalistas que fazem isso, né? Você tem alguns espaços, assim, de um pouquinho mais de liberdade. Se olhar a história da televisão, você tem, lá nos anos 70, o Globo Repórter... Isso, 70, aham. Você tem o Globo Repórter, que era televisão, que era reportagem, que era jornalismo, usando elementos não só do documentário, mas da ficção. Se pegar o filme do João Batista de Andrade, que é o mais famoso do Globo Repórter, que foi censurado, nunca foi exibido, chama o Wilson Galileia, ele fazia falso documentário. Ele misturava ficção. Você está vendo... Você tem uma encenação da história do Wilson Galileia misturada com a história do personagem, porque ele conta a história de um bandido que foi assassinado, de um menino que foi assassinado, que era um marginal. E você tem toda essa construção. Mas são exceções. Você vê algumas coisas, alguns canais internacionais que também te permitem isso. A TV alemã faz muito isso. Uhum. Legal, Solange, muito obrigado. Já passamos da ideia do tempo, né? Mas valeu, obrigado pela sua contribuição, pelas suas ideias. E a gente vai trazer você mais vezes aqui ainda, tá bom? Não pense que estamos nos despedindo, não. Só dando um até logo para você, tá legal? Tá bom, olha. Obrigada pelo convite. Obrigado, Vitória. Obrigado, Matheus. Obrigado, Mariana. Mariana foi a nossa organizadora, a nossa diretora-geral aqui, a diretora-geral. Então, obrigado por ela, por todos vocês. E muito obrigado, Solange. Obrigado. Uma vez mais. O que precisar é só me chamar. Legal. E obrigado a você que acompanhou a gente, curtiu a gente aí. Então, até daqui 15 dias vai estar com a gente a Salete, também da mesma trupe, junto com a Solange, né, lá da FAP, que vem falar com a gente também sobre produção e assim por diante. Mas o tema a gente vai definir certinho com ela e trazendo para você, tá legal? Até mais amanhã, todas as noites, de 7 às 8, tem Floresta de Livres, e só de livres, né? Aqui. Então, portanto, amanhã a gente se vê de novo às 19 horas, aí com o João Ladeira e com o Zeca também, o Zé Carlos Fernandes também, tá bom? Beijo para você, tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite.